Essas coisas tem. Ah. Pode... Fala, o Romer, qual é a dúvida aí? O Flávio Júnior está perguntando: Caio, você já votou no PT? E se sim, hoje você votaria novamente? Eu votei no PT. Eu votei no Lula em 2022, contra o Bolsonaro. Foi um voto anti-Bolsonaro. Por que eu votei no PT? Porque eu não queria o Bolsonaro e cada voto contava. Eu sabia que era uma eleição que, como se provou, Foi muito pareada, né? foi na margem de erro. Óbvio que eu me arrependo do que eu fiz e jamais votarei no PT outra vez. Uma situação extraordinária. Naquele momento histórico, eu tomei aquela decisão. E a história provou que eu estou errado. A gente pede desculpas. Sabe? E eu não vou negar que o principal motivo do meu arrependimento é a questão como judeu. Eu não vou negar isso. As posturas do governo Lula sobre Israel, as barbaridades que ele falou sobre o Holocausto, fazendo comparações indevidas, dizendo esse é o maior crime, o negócio de Gaza é o maior crime, maior do que o Holocausto. Negócio de ali é ignorância, um atraso ideológico. Lula está atrasado, é um dinossauro político. É uma mistura de anti-americanismo com o Celso Amorim, as posturas do Celso Amorim. Então foi um erro, sabe? Eu me envergonho da política externa do governo brasileiro em geral, sobre quase tudo. Sobre a Ucrânia, sabe? Ele criar uma equivalência falsa entre o agressor, que é a Rússia, e o agredido, que é a Ucrânia, e no caso do Oriente Médio de Gaza, sabe? As ligações. E a hora que não é que eu gostava do Lula, eu gostava do Lula. E as questões brasileiras, obviamente, pesam. Eu nunca tinha votado do PT na minha vida, nem de moleque, eu nunca fui do PT, sabe? Sempre fui tucano, sempre fui não sei o que tal. PSDB. Então não tenho problema. Mas foi um erro meu. E estamos pagando. Não estou dizendo que seria melhor, sabe? Mas não dá. Não poderia repetir, sabe? Está aí a folha corrida desse governo sobre essa questão específica e as questões mais amplas, né? Eu falo pouco de Brasil, mas estamos ferrados aí, sabe? Com as opções aí no cenário, né? Minha opinião, não vejo também. Fala, o Romer. Que foi sua risadinha aí? Nós temos aqui uma pergunta do Leandro Azevedo. Além daquele fato que você falou do Papa, qual foi a maior saia justa ou situação desconfortável que você viveu ao vivo no Manhattan Connection? Conta pra gente. Mas é que ao vivo nunca foi, né? Ou só no dia do 11 de setembro. Não, essa história da piranha que eu contei, não é? Da piranha, né? Não, do Papa que ele falou, do erro do Papa. Do Papa não foi no Manhattan, né? Não, foi na TV Bandeirantes. TV Bandeirantes. Não, e não foi comigo. Exatamente. Mas tem algum... Essa eu estou exonerado. No Manhattan Connection. E ele tá perguntando aqui para você também contar se teve algum climão com famosos dos bastidores. Não, nunca teve. Nossa, cara, que pergunta tipo pânico assim, né? Climão. Não, primeiro. Nunca foi. Vocês não tinham muito, né? De falar com famosos e tal no programa. Não, nunca teve. Nunca foi um negócio. Era mais entre vocês. A saída do Diogo Mainardi na TV Cultura foi uma coisa tensa, sabe? Saiu na imprensa e tal. A briga dele com o Kaká. Mas não, nunca teve coisas assim entre nós e com os convidados. Teve um clima pesado, nesse caso. Teve um clima não famoso. Também o Haddad veio no programa. Tava um clima. O Haddad veio. Qual época? O Boulos. Tudo isso não tem a ver com a TV Cultura. Então, mas na época que eles eram candidatos? Isso foi, não. Era que ia para. Isso era um programa na época do Covid, então, já olhando a eleição de. A próxima, de 2022. Né? Era para a TV Cultura. Então, assim, tinha pessoas que não queriam vir no programa. Mas tinha que vir, né? Não, você convidava, não quero ir porque eu não quero estar com o Diogo. Entendi, por causa do Diogo. Ele é um cara mais agressivo, ele cobria mais política brasileira. Mas, entre nós, não. Mas fora assim. Isso era no ar, né? Não era fora do ar, era no ar. Claro. Havia um clima de algumas entrevistas. Nunca teve censura. Então, no Manhattan Connection, o que a gente fazia entrava. Como dizia meu querido Nelson Mota, o programa era moralmente ao vivo.
Ele falava Tipo, assim, puramente ao vivo. Era quase tudo que fazia era. Não, que- era tempo. Não, Era com pique de ao vivo, como se Ao fosse ao vivo. vivo. Únicos cortes no programa era de tempo. Estourava sim. 2 minutos. Tinha que Aí tem que cortar. tirar de algum Tinha lugar. Então a gente falava, eu vinha, estourou 4 minutos. Tem Tá. que se virar. Aí eu, o Lucas, a gente ia lá, vamos cortar aqui, mas era um corte meramente do tempo. Sim. E não era, vamos cortar isso aqui, porque não, era uma coisa mais chata, meio redundante e tal. Eu não tinha essas coisas do programa. Porque eu tenho uma resposta melhor. Não sei o que. Eu tinha um problema que você deve ter, quando você faz um pique desse, a negócio do gênio lento. Puta, aí você sai do ar e fala, devia ter falado disso. Ah, sim, sim, Devia ter sim. falado não sei o quê. É. Essa sacada. Mas eu ainda tenho, eu tenho a vantagem de poder pedir ajuda pros universitários aqui. Não, vê pra mim tal coisa se é verdade. Vê Mas aquela não notícia. isso, eu digo assim, tinha um debate com o Francis, aí eu falei, se eu tivesse tido essa. Aí vem a sacada depois, né? Ela vem depois. É verdade. Quando você vai embora. Tinha um personagem do Jô Soares que era assim, né? Lembra disso? Lembro. Que ele discutia e ele só fala, é mesmo, não sei o quê. Depois ele fala, eu devia ter falado isso, não sei o quê. Mas às vezes acontece, você fala, então- putz, por mais que eu me prepare, às vezes esqueço de algumas Mas tem que coisas. ser transparente. Eu acho que você, sabe, esses modelos eu gosto. Você tem que ser totalmente transparente, sabe? Não tem que ser uma coisa totalmente formatada, Ah, sim, sim. nacional. Isso é outro modelo, outro produto. Então, uma conversa. E o Manhattan Connection sempre teve esse. Ele é um precursor dessa. Era uma conversa muito. Nunca gostamos do termo conversa de boteco. Eu também não gosto desse termo. Eu sei que no começo do podcast o pessoal usava muito uma conversa de bar, porque não é uma conversa de bar. Não é uma né? conversa de bar, sabe? Porque conversa de bar você não quer chegar a lugar nenhum, não precisa ser interessante, é só jogada fora. Você tem que. Sabe, uma pessoa que vai passar 1 hora na televisão, 2 horas aqui, sabe? Pô, é o tempo da pessoa que você está disputando, né? Não. Agora, eu sou dos podcasts fazendo exercício, eu tenho que emagrecer. Mas muita gente faz isso, sabia? Escuta podcast na esteira E na bicicleta. E a pessoa que está. Tudo bem, eu estou bem casado, eu tenho filhas lindas, mas acima de tudo tem o Pelé, que é meu cachorro. Ah, é? Que raça que é? Cocker Spaniel com Poodle. Cocapu. Eu não tenho aqui, senão na internet deve ter. Eles acham e colocam aí, pode deixar. Não, o Pelé, eu adoro o Pelé. Eu parecia um gato aí, agora tá. Pelé tem uma discussão, minha filha é uma ótima advogada, literalmente, a profissão dela é advogada, né? E Pelé é cachorro de Covid, né? A gente quis pegar. Tá? Minha filha estava estudando a Ana em Chicago. Mas você tá em apartamento agora? Sim. E com um cachorro? A gente tinha um cocapu, que era a Luna, fêmea. Sei. Né? E as minhas filhas cresceram com a Luna, viveu 12 anos. Né? Aí, tudo bem, isso faleceu. Luna faleceu, coitado, teve câncer no fígado, faleceu uns 15 anos, por aí, né? Aí veio o Covid, minha filha estava em Chicago, estudando, aí falou, não vai mais ter aula, não vai ter aula presencial, falou, não ficar pagando aluguel de apartamento, aqui pro buraco eu vou lá, fui lá, cama e comida na casa dos meus pais. Pois é. Já morava em apartamento, em New Jersey, né? Mas precisa não ter cachorro. Não, eu tô meio abalado. Pandemia. COVID, pandemia, precisamos de. Mas é uma parte. Não, eu queria o cachorro. E eu quero outra vez o cocapu neguinho. Neguinha como aluno. Mas, pelo menos, macho, né? Tá bom, macho. E vai chamar Pelé, porque eu gosto do Pelé, eu cresci com a imagem do Pelé, ela gosta de futebol, minha filha. Ela falou: vocês vão lá, achei. Nem nos filmes. Você vai numa fazenda Amish, sabe aquela seita? Sei. Né? Lá na Pensilvânia, vocês vão lá. A Testemunha? O filme A Testemunha? Boa, do Harrison Ford. Filmaço, né? Olha lá. Achou o Pelé? Não, eu acho que essa é genérica, né? Não, ou é dele? Que susto. Ah, não, essa é genérica. Que susto. Mas, porra, Já o coração já pulou aí. É que não dá tempo aí, senão... Não, tranquilo. Aqui, né? Aí parecia uma cena de filme. Era logo no começo da pandemia. Então você sai, onde está em New Jersey, perto de Nova York, tem uma estrada que é como uma Via Dutra. Sei. Né? E tem o aeroporto de Newark. É assim, caminhão. Parecia filme da Apocalipse, o Walking Dead. Que eu adoro Walking Dead, né? Também. Adoro. Sou fanático. Aliás, na pandemia, a Times Square vazia devia ser uma coisa de... Minhas filhas não entendem. Como você gosta? Eu gosto do Walking Dead. Eu sempre gostei Também, do Walking Dead. Mais do que o Last of Us. Eu gostava do Walking Dead, sempre fui fanático. Então, parecia Walking Dead. Então, aquela estrada, uma Dutra,
só tinha caminhão da Amazon, ambulância. Nossa. E aí, no aeroporto você passa centenas de aviões estacionados. Aí nós tínhamos na fazenda, Amish, lá, aqueles caras com Barbona, chapéu. barbona, chapéu. E assim, aí ele falou, deixa o dinheiro em cima aqui. Aí eu deixo o dinheiro, saio, ele vem, pega o dinheiro e solta o Pelé. Ele solta, tem um Nossa, mês, sei. 1 mês e meio, assim, para vir, nós vamos pegar o Pelé no meio da Foi pandemia. Foi assim. O Pelé, aqueles coitados, o Pelé tá com esse trauma de cachorro de Covid, né? Ele passou um ano, quase, o dia inteiro com 3 pessoas. Trancado. Não, e vivendo com a gente, vivendo. Eu trabalhando em Ah, casa. é direto Minha lá, mulher né? trabalhando em casa, minha filha estudando em casa, e nós 4 aparelhos em 2 Ah, pra ele foi bom, Era né? um paraíso. Exato. Ter a Agora atenção essa do. vida- Aí a Ana voltou, tal. Então o Pelé tem uma vida assim meio de quem eu sou, né? Sei. Ele passa um ano com a gente, um ano com a minha filha. Mas Mas cachorro é de boa. cachorro, é de eu ando boa. com o Pelé, andando, conversando com ele. O que você É. acha? Ganhou do Trump? Ele é meio quietão, né? Não responde. Não, boa gente. É. Eu falo o Trump de lá. Ele morde, né? Bota, ele tem uma